Thor não é mais o nórdico mais forte. E será esse o primeiro retcon em Shumatsu? Ah, mas Libélula, o que é um retcon? O retcon é a abreviação de Retroactive Continuity, continuidade retroativa. Isso acontece quando um autor altera fatos já estabelecidos na história, reescrevendo eventos passados que se encaixam melhor em novas tramas ou conceitos. Essas mudanças podem ser pequenas, como mudar a idade de um personagem, ou grandes, como revelar que um evento importante aconteceu de forma diferente do que foi mostrado antes. Um exemplo de retcon em Naruto é com o Itachi Uchiha. Inicialmente, ele era apresentado como um vilão cruel que massacrou todo o clã dele, apenas para testar as suas habilidades. Porém, mais tarde, a história revela que ele, na verdade, fez isso sob ordens de Konoha para evitar uma guerra civil. Isso muda completamente a perspectiva sobre seu personagem, transformando-o de um assassino frio para um trágico herói que sacrificou tudo pelo bem da vila. Outro exemplo claro de retcon é em Dragon Ball, e tem vários, mas esse aqui é o da origem dos Saiyajins e do Goku. No começo de Dragon Ball, ele era só um garoto com rabo de macaco e força sobre-humana, sem nenhuma explicação concreta pra isso. Ele era isso e foda-se. Foi apenas em Dragon Ball Z que Toriyama introduziu a ideia de que Goku era um alienígena, um Saiyajin enviado à Terra, reescrevendo a sua origem e ligando-o a uma nova raça alienígena. Isso mudou a visão sobre seu personagem e a direção que a história tomou. Esses tipos de mudanças são comuns em séries longas, pois permitem que os autores ajustem a narrativa conforme novas ideias surgem. Mas enfim, estamos aqui para falar do poderoso Thor, o famoso, que poucos amam, mas que indiscutivelmente é um dos mais fortes, porque ele carrega um dos títulos mais impactantes e possui o tesouro sagrado mais forte. Sim, ele tem o tesouro sagrado mais forte, e sim, a espada do Buda, Nirvana Zero, era a mais forte, porém ela não existe mais, então o título de tesouro sagrado mais forte ainda é dele. Voltou a ser dele, né? Mas um título que não é mais dele é de ser o nórdico mais forte. Ele não é mais o nórdico mais forte. Ah, e ele também tem a defesa mais forte, não podemos esquecer. Com os capítulos recentes envolvendo os primordiais, até Zeus parece ter se tornado obsoleto. Mas essa é uma teoria para outro vídeo. Hoje nós vamos falar do Thor e como o posto de nórdico mais forte está ameaçado. Vamos analisar o título mais importante dele, que enfatiza sua força e seu poder dentro da narrativa. Esse título é aquele que é apresentado logo na sua introdução, um título que o colocava acima de qualquer outro deus nórdico. Aqui ele é chamado de Rokuo no Saikyoshin, Raijin Thor. A parte relevante aqui é o Rokuo no Saikyoshin, que basicamente significa o deus nórdico supremo ou o deus nórdico mais forte. Ou seja, no primeiro capítulo ele já é declarado como o mais forte entre os nórdicos, algo indiscutível até os capítulos 97 e 98. Por quê? É o seguinte, a questão é que o Odin, apresentado até então, dito ser mais fraco que o Thor, é um dos Odins que temos na história. Temos dois Odins. Temos o Criador e o Supremo. Mas pera aí, Libélula. Supremo? O mesmo título do Thor? Quer dizer então que ele é tão forte quanto o Thor, não? Não, porque é o seguinte. O Odin atual que nós conhecemos recebe também o título de Supremo na língua portuguesa. Mas em japonês, o do Thor é Saikyo, que remete diretamente a poder ou força. E o do Odin é Saiko, que indica autoridade e posição hierárquica. Mas enfim, durante a era dos 88 primordiais, o Odin Criador era chamado de Sou Zoshin, que significa Deus Criador. Ele possuía a espada mágica Gram e foi selado junto com seus cupinchas do grupo Yggdrasil. Mas antes disso, ele lançou sua divindade na espada Gram, esperando que um dia um Deus compatível pudesse recebê-la. Esse Deus compatível eventualmente e finalmente apareceu, um Deus sem nome,
que absorveu os poderes do Odin Criador. No capítulo 98, é dito que, desperto pelo poder divino do Deus Criador Odin, o Deus sem nome, através da sua própria sabedoria e poder, se tornou o Deus Supremo Odin. Ou seja, aqui, onde é dito isso, na primeira página do capítulo 98, o título Saikoshin volta a aparecer, indicando que ele é o líder atual, mas não é necessariamente o mais forte. Esse Odin é o Odin que é dito ser inferior ao Thor. E o que isso nos diz até agora é que existe uma diferença de força entre os dois Odin. O Criador, que é o primordial, e o Supremo. O Criador é mais forte que o Supremo. O Nostradamus claramente deixa claro que ambos são duas entidades diferentes. É como se o Odin Criador tivesse encarnado no Deus Supremo, que através dos seus próprios esforços se tornou o líder do panteão nórdico. A Gol também diz que o Odin Supremo, o atual, era somente um deus comum que se tornou o Deus Supremo, depois de receber o nome e poder do Criador. Aqui a escrita literalmente diz que eles são figuras diferentes, pessoas diferentes com poderes diferentes. Ou seja, já podemos estabelecer que o primordial é mais forte que o supremo. Então, Libélula, você está me dizendo que o Thor não é o nórdico mais forte por causa do Odin Criador? Sim, porém depende, porque o Odin Criador nunca foi dito ser nórdico. Nada indica que naquela época ele fazia parte ou que sequer existia panteões. Não sabemos se existia o panteão nórdico. Não parece que o Odin Criador fazia parte do panteão nórdico ou que se ele sequer existia, pois foi dito anteriormente que o Odin Supremo dominou o panteão nórdico através da sua própria sabedoria e esforços. Ou seja, isso quer dizer que a Yggdrasil era um grupo livre, sem afiliação a panteão algum? Porque eu acredito que se tem um cara que poderia dominar um panteão, é o Odin Criador. Mas se isso não for o caso, e ele não fazia parte de nenhum panteão, não tem como classificar ele como nórdico, ou seja, ele escapa da citação do Thor, de ser o nórdico mais forte. Infelizmente não tem como saber se o Odin Criador era visto como nórdico ou não, mas vamos supor que ele não era, que ele não fazia parte do panteão nórdico. Ou seja, o Odin Criador, o primordial, não pode tirar o trono do Thor como o nórdico mais forte por causa desse pequeno detalhe técnico. Porém, eu tenho certeza que o Odin Criador, o primordial, é mais forte que o Thor. Mas não tem nada a ver com ele ser nórdico ou não. Eu acredito que os primordiais são o topo do verso. Não existem deuses mais fortes que os primordiais até então, devido ao portrayal que eu vi deles até então. Mas enfim, então o Thor é de fato o mais forte e esse vídeo está sendo uma perda de tempo. Não, pois nos capítulos recentes nós tivemos uma revelação bem interessante sobre o nosso Odin, o Supremo. A última vez que falaram sobre a espada Gram, foi dito que Siegfried havia roubado-a, e por isso eu deduzi que ela estivesse com o Sig o tempo todo, porque foi até onde o Buda em suas pesquisas conseguiu decifrar. De acordo com os registros, Siegfried roubou a espada do Odin e ainda estaria com ela. Mas não, o Odin Supremo está com a espada Gram. E pelo que o Buda disse, os últimos registros dela apontam que a espada ainda estava com o Sigurd, ou em algum lugar após ele ser preso. Não tem nada registrado que o Odin está com um dos 4 tesouros da calamidade em suas mãos. E isso aqui é muito importante, porque se ninguém sabe desses 4 tesouros da calamidade, ou melhor, poucos sabem, porque nem Beelzebub, nem Buda conseguiram achar registros disso, e o Beelzebub foi bem a fundo, ele pesquisou em todos os cantos do mundo. Se ele não achou, é difícil alguém achar, hein? Então, não é conhecimento comum que a espada Gram está nas mãos do Odin Supremo. Os corvos do nosso próprio Odin dizem que os primordiais não existem mais. São lendas, e se eles existissem, tudo já teria sido destruído. E a espada Gram é a arma de um deus primordial. E se esse portrayal está sendo levantado a respeito dos primordiais, essa espada Gram deve ser bem poderosa. E quando os corvos falam tudo destruído, eles se referem aos 3 planos, tá? Que são vistos como 3 universos.
E lembrando também que foi dito certa vez que grande parte da fonte da força do poder dos deuses são as suas armas, Cheat Weapons, como foram chamadas pela Brunhilde. E isso quer dizer que essa espada Gram, a espada de um deus primordial, deve fazer uma grande diferença no nível de poder de um deus, correto? Afinal, é a espada de um deus primordial e pertence ao grupo que eu deduzo, nada canon ainda, ser dos 4 tesouros sagrados mais fortes, os 4 superiores ao Mjolnir. Então, visto tudo isso, visto toda essa análise e mais algumas teorias minhas, o Thor foi declarado ser o nórdico mais forte sem o conhecimento geral de que o Odin Supremo possui o tesouro sagrado de um deus primordial, a espada Gram, sem falar que ele também tem a Gungnir, né? Ou seja, ninguém sabe o potencial total do Odin, ou quão realmente forte ele é. E por isso que eu digo que o Thor, se vocês já não foram convencidos, vocês serão convencidos de que ele será destronado como o nórdico mais forte. Conclusão disso tudo. Primeiro, o Odin Criador é mais forte que Thor, porém eu não o classifico como um nórdico. Então isso não afeta a posição de nórdico do Thor, porém eu acredito que o Odin Criador é mais forte que o Thor. Segundo, o Odin atual é mais forte que o Thor, por causa da espada Gram e do portrayal por trás dos deuses primordiais, do portrayal por trás dos 4 tesouros da calamidade da qual ela faz parte. E isso sim afeta o título do Thor. Eu coloco atualmente o Odin como o nórdico mais forte, o Odin Supremo, devido a todo esse portrayal dos deuses primordiais. E não dá para contar, mesmo ele tendo os outros 3 tesouros da calamidade, porque ele não é compatível com eles. Ele pode guardar eles e esconder eles, mas ele não pode usar eles porque ele não é compatível, e é isso. Porém, um outro motivo para eu achar o Thor inferior e achar que ele deve ser inferior ao Odin é porque essa estrutura da escala de poder é algo comum em histórias, onde os antagonistas vão se tornando progressivamente mais fortes, mais ameaçadores. É um excelente recurso narrativo que cria um hype gigantesco para os próximos desafios, tanto para os deuses quanto para a humanidade. E considerando que a Yggdrasil é um Chekhov's Gun, é praticamente certo que a Yggdrasil vai voltar em algum momento e vai ser uma ameaça para ambos deuses e humanos, e eles vão ter que se juntar para enfrentar eles e tudo mais, fica meio ridículo dar todo esse hype para o nosso Odin Supremo, sendo que o Thor é mais forte que ele. Narrativamente, na escrita não faz sentido. Se o Thor realmente fosse mais forte que qualquer Odin, que o Odin Criador, que o Odin Primordial, com a Gram, isso vai fuder a história. Cadê a tensão? Pra que todo esse hype nos 4 primordiais e no seu retorno, se o Thor pode chegar lá e dar uma martelada e matar todo mundo? Isso quebraria toda essa bela construção, toda essa construção gostosa que vem sendo feita há tanto tempo. Dessa forma, faz mais sentido que o verdadeiro perigo ainda está por vir. Faz mais sentido que o Odin seja mais forte que o Thor. Mas é isso. O que acham? Concordam comigo? Concordam que ambos Odins são mais fortes que Thor e o Odin Criador é mais forte que os dois? Concordam que esse é o primeiro retcon de Shumatsu? Ou melhor, retcon de Shumatsu? Deve ter tido outro, mas se eu falar que é o primeiro, fica mais impactante no vídeo. É isso.